Olá, querido amigo, querida amiga, que privilégio estarmos juntos mais uma vez aqui no Segredo da Lição. Lembrando, o nosso objetivo é servir como uma ferramenta para os professores da Escola Sabatina terem um viés, uma linha de raciocínio em cima da lição da semana para contribuir e ajudar na hora de passar a lição ali no sábado pela manhã, de recapitular a lição da Escola Sabatina no sábado pela manhã. Bom, indo para a lição dessa semana, nós estudamos um pouco a respeito de Neemias, capítulo 13, e o contexto é a pós-dedicação do Muro de Jerusalém. A gente sabe que depois que o muro foi dedicado, daquela festa linda que nós vimos na semana passada, Neemias foi para a Babilônia, voltou para a Babilônia, onde ainda reinava Artaxerxes, que estava ali no seu 32º ano de reinado. E a Bíblia não diz quanto tempo Neemias ficou por lá. A Bíblia apenas apresenta que depois de um período, Neemias pediu permissão ao rei para voltar a Jerusalém. E foi quando voltou para Jerusalém que Neemias se decepcionou. Foi frustrante esse retorno. Porque quando Neemias voltou para Jerusalém, ele encontrou um povo infiel e adúltero que haviam quebrado quase todos os compromissos que haviam feito com Deus. Esses compromissos a gente já viu no capítulo 10 de Neemias, né? Por exemplo, não se envolver em casamentos mistos, observar o sábado, cuidar do sábado, né? Observar o sábado, guardar o sábado, também participar da manutenção do templo, dos sacerdotes, dos levitas, dos ministros, dos cantores, né? Através dos dízimos e manter a casa de adoração, manter a casa de Deus, o templo. Mas o que mais deu em Neemias foi o que ele encontrou dentro do templo. Eliasibe, que era o sumo sacerdote, havia destinado um cômodo do templo para Tobias, inimigo e opositor à obra de Neemias, ao ministério de Neemias. E aqui, meu amigo, isso seria perigoso. Por quê? Porque Tobias, tendo residência permanente dentro do templo, encontraria oportunidade para se tornar líder de Israel. Era tudo o que não podia acontecer. Talvez um líder não convertido possa ser o segredo da apostasia de um povo, para a apostasia de um povo. Eliasibe significa Deus restaurou, Deus restaura. Mas a gente sabe que enquanto Deus restaura, um homem abomina, destrói, macula, contamina. Dificilmente uma igreja será mais espiritual que o seu pastor. Essa influência do pastor sobre os membros, do líder espiritual sobre os membros, sobre as ovelhas, tem um lado positivo e um lado negativo. Se nós temos um líder consagrado, certamente nós teremos uma igreja, um povo que estará encorajado, se tornará será influenciado a fortalecer a comunhão com Deus, a restaurar os relacionamentos entre si e também a se envolver na missão da pregação do Evangelho. Agora, o lado negativo é que se nós temos um líder não convertido, o povo vai atrás e também se abomina, meu amigo. E é aqui que eu encontro a resposta do porquê o muro tinha que ser dedicado ao Senhor. Por que as coisas, pessoas, lugares têm que ser dedicados ao Senhor, até o muro. Por quê? O motivo pelo qual o muro tinha que ser dedicado é porque por mais forte que ele fosse, por mais maciço que ele fosse, um dia um vento poderia bater ou a terra poderia tremer e dessa forma o muro cair. A verdadeira proteção não iria vir do muro, mas de Deus. Um líder pode cair, um líder pode deixar a liderança, um pastor pode simplesmente se tornar uma ovelha, o líder pode errar. O nosso fundamento tem que ser Deus, o nosso fundamento tem que ser Jesus Cristo, porque Ele não falha. Qual que é o grande segredo para nós termos uma verdadeira conversão na nossa vida, vivenciarmos uma verdadeira conversão? O segredo é dedicar-se a Deus todos os dias. Talvez eu esteja falando com um professor da escola sabatina, talvez eu estou falando com um diretor de grupo ou ancião de igreja, talvez eu esteja falando até mesmo com um pastor. Você sabe, né? Que se de manhã bem cedo a gente não colocar o leão na jaula, durante o dia ele vai fazer o estrago. E é por isso que todos os dias nós temos que buscar a Deus. Ele não falha e Ele nos fortalece. Ele fortalece a nossa vida espiritual e nos dá força para vencermos as tentações. E agora vamos para uma terceira e última coisa que podemos aprender da lição da sabatina, é que o segredo para o ministério que Deus nos deu é o reavivamento e a reforma.
Alguém um dia falou assim, ó, reavamento sem reforma é emocionalismo. Reforma sem reavamento é legalismo. Neemias realmente era um homem de Deus. O Espírito Santo atuava. Ele era baseado na palavra de Deus. Os primeiros versos do capítulo 13 mostram isso, porque ele leu a lei do Senhor, ele leu as Escrituras. Neemias agia baseado na palavra de Deus. Meu amigo, um homem assim, corajoso porque estava fundamentado em Deus, ele não ficaria sem fazer nada. Neemias, capítulo 3, verso 8, diz que Neemias, governador indignado com a situação lá de apostasia, pegou todos os móveis e utensílios da casa de Tobias dentro do templo que Eliasibe havia destinado a ele e jogou fora, e expulsou Tobias de dentro do templo. É bom lembrar que esse presente de Eliasibe para Tobias provavelmente tenha sido por relacionamento conjugal entre os seus descendentes. Mas por causa da infidelidade do sumo sacerdote, o povo foi desencorajado a ofertar e dizimar. E por causa da falta de recursos, os ministros de louvor, os porteiros e todos os servidores do templo tiveram que voltar para o campo. Neemias agiu também nesse sentido. Ele confiou os cuidados do templo e a superintendência a homens fiéis e de confiança. Esses homens teriam que coletar os dízimos e as ofertas e também distribuir os recursos do templo de acordo com as necessidades. Dessa forma, Eliasibe ficou apenas com o título de sumo sacerdote, mas não mais atuou nessa função por causa da sua infidelidade. Como já dissemos, sem recolhimento de dízimos e ofertas, os ministérios não funcionam. Se você frequenta uma igreja ou simplesmente tem uma Bíblia em sua casa, nunca esqueça que homens e mulheres tiveram que doar de si, inclusive até a própria vida, para que a palavra de Deus pudesse chegar a gerações e gerações. Esses atos de oferta, tanto de recursos quanto da própria vida, foram em resposta à grande oferta que recebemos de Deus, que foi seu Filho no contexto da salvação, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. A sua morte foi oferta pelo pecado. O preço do resgate foi pago por essa oferta. Há inúmeros textos na Bíblia que fundamentam o belo e simples sistema de dízimos e ofertas. O sistema de dízimos e ofertas não é uma questão do que eu acho que deve ser ou acho que não deve ser. A Bíblia é clara em dizer como funciona. O dízimo ele serve para a manutenção dos ministros que atuam no templo, E a palavra de Deus também revela que esta é a profissão dele. Ele deve viver integralmente da palavra de Deus, embora alguns discordem disso. É como nós temos a profissão dos professores, nós temos os policiais, temos os bombeiros, temos os engenheiros, temos os advogados, nós temos os ministros. É uma profissão deles. Deve viver integralmente da pregação do evangelho, portanto, para que possa se manter. Porque eles não têm oportunidade de desempenhar outra função. As ofertas, elas também servem para a manutenção dos templos. Luz, água e outras coisas mais, manutenção aqui e ali, infiltração, tudo isso. As ofertas também custeiam as missões, os trabalhos missionários evangelísticos ao redor do mundo. Meu querido amigo e minha querida amiga, o dízimo não serve porque Deus precisa do nosso dinheiro. Ele já é o dono da prata e do ouro. Pelo contrário, através dos dízimos e das ofertas, é tanto uma forma que Deus provê para a manutenção da sua obra, como também uma forma de nós demonstrarmos nosso reconhecimento, dependência e gratidão dele. O dízimo, vá a qualquer dicionário, lá está 10%. O dízimo é definido. A Bíblia diz que a oferta é entre Deus e o indivíduo. É conforme as bênçãos que você recebeu e a sua gratidão. Eu entendo que assim como o povo de Israel lá no capítulo 3 de Neemias foi desencorajado a ofertar e dizimar, ainda hoje as pessoas não têm coragem, muitas não têm coragem de se envolver nesse processo de dízimo e de oferta por causa de escândalos e de líderes que se fazem escandalizar. Mas, meu amigo, se eu estou falando com alguém que não tem coragem, meu conselho é: você quer participar, você entende e compreende a importância dos dízimos e das ofertas, você quer participar, você quer se envolver nesse ato de demonstração de confiança, demonstração de dependência de Deus, então, meu amigo, procure uma igreja séria com a palavra de Deus. Se você for entregar um envelope com oferta, o dízimo dentro de um recipiente, dentro de uma salva, entregue junto ao seu coração, porque se o teu coração não for, de nada adiantou esse ato de adoração. Outro ponto restaurado por Neemias foi a guarda do sábado, a observância do sábado.
os israelitas haviam feito alianças comerciais com outros povos que atuavam normalmente nas horas sabáticas, além do trabalho. Ou seja, além do comércio, compra, venda e troca, também acontecia o trabalho normalmente. As pessoas estavam pisando os lagares das vinhas no dia de sábado. Neemias expulsou os comerciantes de dentro de Jerusalém, tirou o povo das vinhas, fez o povo novamente assumir um compromisso com o dia santo de sábado. E alguns ainda ousaram a continuar ainda a Jerusalém no sábado. Mas como eles haviam sido expulsos de dentro da cidade, as portas tinham sido fechadas, Neemias colocou pessoas como segurança nas portas, eles transferiram o seu comércio do lado de dentro para o lado de fora do muro. Neemias ficou tão irritado que novamente chegou neles e falou o seguinte: olha, se vocês voltarem, eu vou prender vocês. E aí o povo não voltou mais. A gente sabe que o sábado foi o dia separado por Deus, a despeito de todos os demais dias da semana. Gênesis 2:4 diz que Deus santificou, abençoou e descansou no sábado do sétimo dia da criação. Somente ao sábado é dada a prerrogativa de ser santo, de ser um dia separado. É isso que significa ser santo. A obediência do povo ao sábado e a observância do sábado pelo povo de Israel foi uma das coisas que irritaram o faraó quando Moisés foi pedir a ele que libertasse o povo de Israel. Ele ficou tão irritado que falou assim: esse povo já não trabalha, referindo-se à observância do sábado por parte do povo de Israel. Eu vou dobrar, vou aumentar o trabalho do povo, porque eles já não trabalham. Após a libertação, o maná foi uma forma de Deus ressaltar a bênção do Shabat. Mesmo morto, Jesus observou o sábado, ele ressuscitou no domingo, mas durante as horas do sábado permaneceu descansando na sepultura. Esses relatos também mostram que Maria, mãe de Jesus, e as companheiras observaram o sábado, correndo no dia da preparação, que era sexta-feira, preocupadas porque logo chegaria o sábado e no sábado as atividades teriam que ser encerradas. Essa também foi a preocupação que tomou José de Arimateia, que tomou os demais discípulos que rapidamente queriam retirar o corpo de Cristo da cruz, porque o sábado estava chegando. Após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, que aconteceu em Atos capítulo 1, seus discípulos e seguidores permaneceram sendo fiéis à observância do sábado. No capítulo 13, registra-se que Paulo, conforme seu costume, estava na sinagoga pregando a palavra de Deus. O livro de Atos também contém relatos que Paulo e demais seguidores, demais discípulos de Jesus, encontraram lugares em meia natureza para que durante o sábado pudessem estudar a palavra de Deus e falar de coisas espirituais. Relata que era costume ir à igreja no dia de sábado. O próprio Jesus ia à igreja no dia de sábado. O relato bíblico diz que ele era o Senhor também do sábado. Anos mais tarde, no período da patrística, nós temos um personagem chamado Barnabé que defendia a existência de um oitavo dia da semana para ser observado. Esse oitavo dia da semana era em comemoração à ressurreição de Jesus no domingo. A gente sabe que, obviamente, essa postura contraria tudo o que as Escrituras falam a respeito do sábado, do sétimo dia. Clemente de Alexandria chegou a anexar o sábado ao domingo, dizendo que o domingo era o dia em comemoração à ressurreição de Jesus. Também diziam, no período da patrística, que o sábado e o domingo eram dias irmãos e deveriam ser observados de igual forma. Muitas igrejas cristãs acabaram indo por esse caminho, observando tanto o sábado quanto o domingo, também por um outro motivo, para que não fossem comparados aos judeus. Mas foi com o imperador Constantino de Roma que fundiu a observância de um dia sagrado a Deus com o dia do sol, deus pagão, e em 327, por meio de decreto, estabeleceu a transferência do sábado para o domingo, e o domingo passou o dia observado por boa parte dos cristãos. No período da Reforma Protestante, nós temos Martinho Lutero, que, por exemplo, não defendeu exatamente se era o sábado ou o domingo a ser observado. Uma coisa ele defendia, que um dia precisava ser separado para Deus, mas para ele era válido a postura da Igreja Romana de dedicar o domingo para isso. Calvino andou nesta mesma linha. O quarto mandamento da lei de Deus, expressa em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 11, carregam os elementos apresentados pela voz do primeiro anjo de Apocalipse 14, a partir do verso 6, identificando Deus como Criador do universo e a quem nós deveríamos adorar, ou a quem nós devemos adorar. Os mandamentos de Deus, que incluem o sábado, também são uma característica distintiva da igreja remanescente no tempo do fim. Meus amigos, em quantas coisas podemos refletir no livro de Neemias, capítulo 3, não é verdade? Mas aqui eu quero destacar duas coisas.
primeiro segredo que guardamos da lição Escola Sabatina dessa semana é que nós precisamos nos converter diariamente a Deus através da palavra, através do estudo da Bíblia e também da oração. A conversão ela tem que ser todos os dias. O fundamento para a minha vida não deve ser as pessoas, porque elas podem falhar, inclusive o pastor. O fundamento para a minha vida tem que ser Deus. Eu preciso me converter todos os dias, independente se eu sou o membro ou se eu sou o pastor, independente se eu sou o leigo ou se eu sou um oficial da igreja. Todos os dias eu preciso me converter a Deus. Ele nunca falha e é Ele quem nos fortalece para vencermos nossas tentações. O segundo segredo é que, como Neemias, ele agiu praticamente sozinho porque o povo estava meio magoado. Neemias tinha feito eles doarem boa parte àqueles que tinham necessidade, né? E eles não quiseram tomar a frente nas reformas contra Eliasibe, o sumo sacerdote. Por causa disso, Neemias agiu praticamente sozinho, mas ele estava fortalecido e baseado na palavra de Deus. O segundo segredo é que nós temos, por mais difícil que seja o chamado que Deus nos faz, nós temos que cumprir confiantes, firmados na sua palavra, de que Ele está conosco e Ele não nos deixará. E no final, tenha certeza, vai valer a pena. Agora, duas perguntas para refletirmos na lição da Escola Sabatina essa semana. Primeiro, será que Neemias não foi muito duro na forma como ele tratou? Jogou as coisas de Tobias fora do templo, tirou, mandou ele embora, ameaçou de prender o pessoal que estava sendo infiel ao sábado, estabeleceu firmemente o compromisso a respeito dos dízimos e das ofertas. Será que a forma que Neemias agiu não foi muito dura? Como é que a gente pode encontrar o equilíbrio entre a disciplina e o amor para com aqueles que erram? Mas aí também quero colocar um contraponto. A segunda pergunta é: a quem nós nos comparamos mais? A frouxidão de Eliasibe, o sumo sacerdote, ou a firmeza de Neemias quanto àquilo que Deus quer que seja feito, ou as coisas sagradas? A que nós nos comparamos mais?